Bom dia, amados do YouTube, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o pastor Deolando, que vos fala. Nesta manhã vamos falar sobre o verdadeiro sentido da salvação. Uma declaração que Jesus disse lá no Evangelho de João, no capítulo 3, nos versículos 18, ele disse o seguinte: quem crê em mim não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Então Jesus falou duas coisas interessantes aqui. Primeiro ele disse: quem crê em mim não é condenado. Então ele disse: quem crê em mim não é condenado. Mas o que é crer em Jesus para você? Qual é a concepção de crer em Jesus? Porque muita gente acha que crê em Jesus e diz que crê em Jesus, mas não obedecem às palavras do Senhor Jesus Cristo. Então, se você diz que crê, mas não obedece às palavras dele, você não crê nele. Você está em estado de condenação. Essa é a segunda parte do versículo. Ele diz, olha, primeira parte, quem crê em mim não é condenado. Depois, vírgula, quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Então, crer em Jesus, segundo as palavras do próprio Jesus Cristo, é crer no nome dele. E crer no nome dele é obedecer aquilo que ele fala. Em João capítulo 10, versículo 27, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, quem é a ovelha do Senhor Jesus Cristo? Ouve a voz dele, ele as conhece e elas seguem. Seguem o quê? Os ensinamentos dele, a palavra dele. Então, quem não obedece às palavras de Jesus está em estado de condenação, como a maioria das pessoas do mundo estão em estado de condenação, porque a maioria rejeita a palavra. E se morrem em estado de condenação, serão julgadas, condenadas e definitivamente lançadas no inferno, porque rejeitaram as palavras de Jesus em vida. Então, meu querido, se você rejeita as palavras de Jesus, você está rejeitando a salvação. Ele disse em João 12:48, quem rejeitar a mim e as palavras que eu tenho pregado, já tem quem o julgue no último dia. Então, quando você rejeita Jesus e as palavras que ele falou, e você deixa a terra, você será julgado por ele no último dia da sua vida. E, infelizmente, isso acontece com a maioria das pessoas. Elas morrem em desobediência à palavra de Cristo e chegam diante dele, são julgadas, condenadas e lançadas no inferno. Isso acontece com a maioria das pessoas. Porque Satanás conseguiu colocar na cabeça das pessoas uma coisa: olha, Deus é bom, Deus é amor. Você pode fazer o que você quiser. E quando você morrer, você vai parar num bom lugar, porque Deus é bom. Meu querido, quem rejeita as palavras de Jesus Cristo e vive no pecado, ou na desobediência, e morre dessa maneira, é julgado, condenado e lançado no inferno. Não tem escapatória. Então, a salvação é para aquele que crê no nome de Jesus Cristo e obedece às palavras dele. Quem diz que crê, mas não obedece, está em estado de condenação. E se morre em estado de condenação, é julgado, condenado e lançado no inferno. E isso acontece todos os dias, porque todos os dias morrem pessoas em estado de condenação. O que quer dizer isso, pastor? Estado de condenação quer dizer em desobediência à palavra. Muitos morrem na idolatria, no espiritismo, no candomblé, na feitiçaria, na umbanda, no budismo, ou no pecado, ou seja, rejeitando a palavra de Cristo. Então, não creram no nome dele, não creram, morreram na desobediência, chegam diante dele, são julgados, condenados e lançados no inferno. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 5,10 o seguinte: todos nós compareceremos ante o tribunal de Cristo para receber
segundo aquilo que tiver feito com o nosso corpo, quer seja bom, quer seja mal. Então, Paulo disse em que há um tribunal onde Cristo é o juiz supremo, em que todos nós vamos chegar diante dele nesse tribunal. Todo mundo chega quando deixa a terra. E, infelizmente, a maioria chega, é julgada, condenada e lançada no inferno. Por quê? Porque rejeitou as palavras de Jesus em vida. Então, a salvação é para quem obedece às palavras de Jesus Cristo, pratica e evidencia elas. Ele falou em Mateus 7,24, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, compararei o homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E veio a tempestade sobre aquela casa não caiu, porque estava alicerçada sobre mim, que sou a rocha. Mateus 7,24. Mas em Mateus 7,26 ele diz, todo aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, não as pratica, compararei o homem insensato que edificou a casa sobre areia. E veio a tempestade sobre aquela casa caiu, porque não estava alicerçada sobre mim, que sou a rocha. Então, se você ouve a palavra de Jesus e você não obedece, não pratica, você é insensato. Está em estado de condenação. E se morrer dessa maneira, vai parar no inferno. Então, não há salvação para quem rejeita as palavras de Jesus em vida. Não há descanso em paz. Não há Deus coloca num bom lugar, como a maioria fala. Não, meu querido. Quem morre na desobediência à palavra de Deus, morre em estado de condenação, é julgada, condenada ou condenado e lançado no inferno. Então, reveja os seus conceitos. Em Mateus 15, 8 e 9, para finalizar, ele falou o seguinte: este povo me honra com os seus lábios, mas em vão me adoram. Seu coração está longe de mim, ensinando preceitos e doutrinas que são de homem. Então ele falou para os fariseus da época e os saduceus que eles honravam a Deus apenas com os lábios, mas em vão adoravam, porque o coração deles estava longe dele. Viviam ensinando preceitos e doutrinas que eram de homens. Então, bom dia e até amanhã, querendo Deus, em nome de Jesus.